Fala galera, beleza? Mais um vídeo chegando aqui no canal. Espero que vocês estejam bem demais. Antes de começar, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Tá tudo nos links da descrição. Hoje vamos falar de um assunto que está pegando fogo no mundo cripto e que afeta diretamente o nosso bolso: o colapso do sistema financeiro tradicional. Sei que parece papo de doido, mas calma que vou explicar tudo direitinho. Vamos começar com uma notícia que está bombando. O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, está sinalizando que vai cortar a taxa de juros em breve. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Porque quando o Fed mexe nos juros, o mundo inteiro sente, inclusive aqui no Brasil. É tipo quando o Banco Central ajusta a Selic, só que com efeito global. Deixa eu explicar uma parada que muita gente não entende. Toda moeda fiduciária, real, dólar, euro, é feita para inflacionar. Eu sei, é irritante pra caramba. Todo mundo aqui já sentiu no bolso quando vai no mercado e vê que o preço do arroz e do feijão só aumenta, né? Antigamente, a criação de dinheiro era baseada em ouro. Era mais ou menos assim. A população crescia, você criava mais dinheiro para acompanhar. Faz sentido, né? Mas aí, principalmente depois dos anos 70, os governos descobriram que podiam imprimir dinheiro como queriam. É tipo aquele meme do Money Printer Go Brr, só que na vida real. Vou dar um exemplo que todo brasileiro vai entender. Lembra da época da hiperinflação aqui, dos anos 80 e 90, quando a gente tinha que correr para o mercado assim que recebia o salário, porque no dia seguinte o dinheiro já valia menos? Então, o mundo todo está caminhando para uma situação parecida, só que mais complexa. É como se fosse um jogo de Jenga. Vocês conhecem, né? Aquele jogo de tirar as pecinhas. No começo está tudo firme, mas conforme você vai tirando as peças, a torre fica mais instável. O sistema financeiro atual tá assim, uma torre gigante, super instável, que qualquer ventinho pode derrubar. Falando em números absurdos, os Estados Unidos aumentaram a dívida nacional em quase 2 trilhões de dólares só este ano. Para ter uma ideia, é como se o Brasil tivesse aumentado a dívida pública em 10 trilhões de reais em um ano. É uma loucura. E sabe o que é mais doido? As empresas estão na mesma vibe. Aqui no Brasil, a gente vê direto empresa grande demitindo 5 mil funcionários de uma vez, fechando lojas, tudo para otimizar custos. Mas aí você vai ver, o CEO está recebendo bônus milionário. É sempre a mesma história. O trabalhador se lasca e o alto escalão continua faturando. Lembra daquela história do auxílio emergencial durante a pandemia? O governo imprimiu dinheiro pra caramba, deu uma ajudinha para a população, mas adivinha? Os bancos e as grandes empresas receberam muito mais. É tipo aquele ditado: para pobre, esmola, para rico, financiamento. E aí entra o Bitcoin. Muita gente ainda acha que é especulação, que é pirâmide, que é coisa de nerd, mas vou te falar, tem país comprando Bitcoin secretamente. Não é teoria da conspiração, não. Eles estão vendo que o sistema atual está insustentável. Os ETFs de Bitcoin já acumularam mais de 1 milhão de BTC em um ano. Para quem não sabe, é como se fosse um fundo de investimento que compra Bitcoin de verdade. E não são só os gringos, não. Aqui no Brasil, já temos ETF de Bitcoin também. E o pessoal está comprando muito. Eu sempre falo com meus amigos, não espera o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares para começar a investir. Tem um brother que achou o Bitcoin caro a 100 mil reais e até hoje não comprou nada. Hoje está aí, arrependido vendo o preço subir. O sistema atual não tem conserto fácil, ou os governos fazem uma mudança radical, o que é tão provável quanto o Vasco ganhar a Libertadores. Ou a gente continua nesse caminho perigoso. É por isso que ativos como o Bitcoin estão se tornando tão importantes. E olha só, não é só sobre fazer dinheiro, não. Quem viveu os anos 80 e 90 aqui no Brasil sabe muito bem o que é inflação descontrolada. A gente já teve que trocar de moeda várias vezes. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, até chegar no real. Todo brasileiro com mais de 35 anos tem história para contar dessa época. Hoje, o pessoal reclama quando o Banco Central aumenta a Selic para 13%.
Mas a galera esquece que já tivemos juros de 45% ao ano. É por isso que brasileiro mais velho tem mania de guardar dinheiro na poupança. É trauma da hiperinflação. Vamos falar de um negócio que está rolando muito aqui no Brasil. As empresas oferecendo parcelamento para tudo. Ah, mas parcelar é bom, né? Depende. O problema é que agora tem gente parcelando até chiclete. Tem aquelas empresas tipo PicPay, Mercado Pago, que te oferecem parcelamento em 12x, sem juros para qualquer coisinha. Aí o cara vai lá e parcela a Netflix em 12x, parcela o iFood em 10x, parcela a academia em 8x. Quando vai ver, tá com 50 parcelinhas todo mês. É a famosa bola de neve. As empresas adoram isso porque sabem que você perde a noção do quanto está gastando de verdade. E sabe por que isso acontece? Porque o salário não acompanha a inflação. O brasileiro médio não consegue mais comprar à vista. Aí entra nesse ciclo de dívida que é exatamente o que o sistema quer. É igual aquela história do cartão de crédito. O banco te oferece 50 mil de limite, mas você ganha 3 mil por mês. Como isso faz sentido? Lembra da crise de 2008? Aqui no Brasil, a gente sentiu menos porque o país estava bem na época. Mas agora, se os Estados Unidos espirram, o Brasil pega pneumonia. Nossa economia está muito mais conectada com o resto do mundo. O Jerome Powell, que é o presidente do Fed, falou uma coisa muito séria esse ano. Se a gente não controlar essa situação da dívida nos próximos 5 a 10 anos, o sistema todo pode colapsar. É tipo quando o presidente do Banco Central faz aqueles pronunciamentos sérios, só que pior, porque afeta o mundo todo. E aí vem a parte mais louca. Tem uma dúzia de países comprando Bitcoin secretamente. Não é teoria da conspiração, não. É que eles estão vendo que o sistema atual está insustentável. É como se o Bitcoin fosse uma apólice de seguro contra o colapso do sistema financeiro tradicional. Vocês lembram do caso da Evergrande na China? Aquela construtora gigante que quebrou? Então, esse é só um exemplo do que pode acontecer quando a bolha da dívida estoura. E tem muita bolha prestes a estourar por aí. O problema é que a maioria das pessoas só vai entender quando for tarde demais. É igual quando o real foi implementado. Muita gente perdeu dinheiro porque não se preparou. Só que agora a escala é global. O sistema atual é tipo um esquema de pirâmide institucionalizado. A gente trabalha, paga imposto, e o governo usa esse dinheiro para pagar juros de dívida que nunca vai ser paga. É um ciclo sem fim. No Brasil, então, que tem uma carga tributária absurda, é ainda pior. E não adianta pensar, mas isso é problema do governo. Não é não. Quando o sistema começa a falhar, quem sofre primeiro é o trabalhador comum. A gente já viu isso várias vezes na história do Brasil. Lembra dos confiscos da poupança, dos planos econômicos malucos? Por isso que eu sempre falo, diversifique. Não deixa todo o seu dinheiro no banco, não. Aprende sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre como o sistema financeiro funciona de verdade. Porque quando a coisa apertar, e vai apertar, você precisa ter opções. E sabe o que é mais doido? As próprias instituições financeiras tradicionais estão entrando no mercado cripto. O Itaú já oferece fundo de cripto, o BTG também. Até o Banco Central está desenvolvendo o real digital. Eles estão vendo que não dá para ignorar mais. Galera, sei que falei muito hoje, mas é porque esse assunto é importante demais. A gente, como brasileiro, já passou por tanta crise econômica que deveria estar mais ligado nisso. Não espera a água bater na bunda para começar a nadar. E lembra, não é sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre se proteger de um sistema que está cada vez mais instável. Bitcoin não é garantia de nada, mas é uma das poucas ferramentas que a gente tem para tentar se proteger do que está por vir. Bom, por hoje é isso. Se você chegou até aqui, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Não esquece de tomar aquela água, se cuidar. Nos vemos no próximo vídeo.